Olá, minha flor, seja bem-vinda aqui no meu canal. Meu nome é Fátima Espanholeto Cunha e esse é um espaço para você ver, aprender e fazer pintura em tecido. E no vídeo de hoje eu vou pintar essa rosa rapidinho e depois eu vou mostrar como a escolha da cor do sombreado faz a diferença na pintura da sua rosa, deixando ela mais vistosa e linda. Veja que é uma rosa clara. Apesar de eu ter usado alguns tons escuros, né, para fazer a profundidade, ela ainda é uma rosa clara. E ela está em um tecido branco, então ela não consegue se sobressair, apesar dela estar linda, né? Tá faltando algo para jogar ela, né, para cima, não é verdade? Para dar assim aquele up, né? Dando a impressão que é uma rosa natural que está em cima de um pano. E isso a gente consegue escolhendo a cor certa para o sombreado, né? Para o fundo, que é aquela cor que fica ao redor da rosa. Então eu vou dar alguns exemplos de cores de sombreado que você pode estar usando aqui nesse caso. Somente cores escuras vão fazer com que essa rosa se destaque, né? Aqui na nossa rosa, eu escolhi o azul petróleo. É um azul bonito e é bem escuro. E ele vai servir de trampolim para essa rosa dar um salto para cima, ficando em evidência. Então, vamos começar. Aqui, então, eu vou pintar a rosa primeiro e depois eu vou falar sobre o sombreado. Vem comigo.
Pronto. Agora que eu pintei a rosa, eu vou fazer o sombreado. Eu pintei a rosa primeiro para você ter a noção de como realmente ela fica num tecido branco, né? Que é o que eu quero mostrar com esse conteúdo. Mas quando você for fazer a sua rosa, comece pelo sombreado, tá? Porque daí você já aprendeu tudo isso e você sabe qual a cor de sombreado você vai estar usando aí na sua rosa, tá bem? Então aqui, nesse trabalho aqui de sombreado, como eu falei, eu vou usar o azul petróleo, né? É um azul bonito, bem escuro. Então eu vou fazer esse trabalho de sombreado com ele. Vou usar também o diluente para tinta de tecido da Acrylex, que é esse aqui, ó, ele é bem, ó, bem líquido, né? E como eu falei, somente uma cor escura vai fazer essa rosa se projetar para cima, né? Vai levantar ela. Eu escolhi o azul petróleo, mas você pode escolher outras cores, como o azul marinho, o verde pântano, o sépia, o berinjela também fica muito bonito, o uva. Uva é uma cor linda, né? Ele é escuro, dá para usar. Dá para usar também o vinho, o violeta, jacarandá, né? São várias cores que você pode usar, até o preto. Eu escolhi o azul petróleo porque ao redor da flor ele vai ficar bem escurinho e conforme ele vai se afastando, o sombreado vai saindo para as laterais, ele vai ficando suave. Com a ajuda do diluente, ele vai ficando suave e fica uma tonalidade azul mais clara, né? Então fica bonito. Se eu for usar o preto, conforme vai saindo para a lateral, vai espalhando esse preto, ele vai ficando acinzentado. Então eu acho que o preto, na minha opinião, né, eu não usaria o preto, eu prefiro terminar colorido, tipo um azul claro, né, com a ajuda do diluente ele vai ficar um azul mais claro, um violeta vai terminar mais puxado para o lilás, né, conforme vai se afastando do risco. Então você escolhe cores aí que agrada você, mas que tenha o escuro, né? Que a cor seja escura e somente com a cor do diluente ela vai, quando vai se afastando, ela vai ficando suave. Eu vou fazer isso na prática para você ver. Vamos começar então. Então aqui para começar, ó, eu vou pegar um pincel pequeno, porque os cantinhos, né? O cantinho é pequeno. E se eu for trabalhar com um pincel grande nessa região, eu vou borrar a rosa, né? Então, por isso que também é importante fazer o sombreado primeiro. Então, eu venho aqui, olha, com o azul petróleo puro. Então, eu venho e faço aqui, aplico ele aqui, bem molhadinho, e agora com muito mais cuidado, porque eu fiz a rosa primeiro, né? Então eu aplico, ó, e vou puxando para fora. Aqui, deixa eu pegar aqui, olha, eu tenho esse pincelzinho 421.0. Eu vou pegar um pouquinho do azul petróleo na pontinha dele, que ele vai me ajudar a fazer esses cantinhos. Se você não tiver, pode ser um tamanho 0, né? Um filete tamanho 0. Olha, eu coloco aqui e agora sim eu vou começar a trabalhar com o diluente. Então, com o mesmo pincelzinho pequeno, por enquanto, eu vou aplicando mais tinta. Agora eu vou puxar o meu pires aqui perto, porque o meu diluente já tá aqui, né? Deixa eu aumentar aqui só um pouquinho.
Olha, eu venho aqui, pego um pouquinho do diluente, dou uma batidinha aqui no pratinho e aplico aqui o diluente. Eu só não levo o diluente aqui. Ao redor da rosa tem que ficar escuro e o diluente serve para suavizar a tinta. Então, se eu colocar um diluente aqui, você pode até pensar assim: ah, então eu já vou começar, já vou aplicar diluente em tudo, depois eu venho com o azul petróleo por cima. Não, aqui onde tem que ficar escuro, você não pode pôr o diluente, senão você não consegue que ele fique escuro, né? Você vai suavizar o azul petróleo. E eu preciso dele escuro aqui. Então, olha, aqui eu vou pondo o diluente, mas ao redor da rosa eu preciso que ele fique escuro. Agora sim, ó, coloquei um pouquinho do azul petróleo em cima do diluente, ó. Pego um pouquinho mais do diluente, porque aqui tá abrindo, né, o espaço. Então eu venho, ó, azul petróleo. Sempre que eu vou aplicar o azul petróleo puro, por exemplo, ó, peguei o azul petróleo, ao invés de eu colocar aqui onde eu já suavizei, eu coloco ele lá, aqui no canto onde tá bem escuro, porque se eu colocar aqui vai manchar. Então aplico aqui onde tá mais escuro e venho puxando. E aqui, com o auxílio do diluente, olha, eu vou espalhando. Faço aqui rente a minha rosa, rente a pétala. Ó, um pouquinho do azul petróleo. Como eu falei, o azul marinho aqui também vai ficar lindo, né? Você pode também estar usando as cores puxadas para o marrom, como terra queimada, jacarandá, rústico, né? Que são cores escuras também. Estou aplicando aqui o azul petróleo, rente aqui na pétala que eu já pintei. Mesmo que você faça o sombreado primeiro, você tem que ter cuidado para não deformar a rosa, né? O risco da sua rosa. Olha, apliquei aqui, faço um movimento circular, um pouquinho mais do azul petróleo. E agora daqui para baixo, eu vou, com o auxílio do diluente, eu vou deixar esse azul petróleo mais suave, que é o que eu vou fazer agora. Vou colocar aqui mais um pouquinho do azul petróleo, porque agora eu preciso de um pincel maior, e esse é muito pequeno, esse é só para os cantinhos. Esse daqui é o tamanho 2. Então, eu venho aqui, vou pegar um pincel maior, esse aqui é um 10. Então, o que que eu faço? Eu pego uma esquinha do azul petróleo, vou bater aqui no pires, vou aplicar aqui onde eu já apliquei o azul petróleo, vou pegar o diluente, bater no pratinho, e agora sim eu venho aqui, olha, aplicando sem apertar a mão, sem pressão na mão. E agora eu vou fazendo um movimento circular para ir aumentando esse sombreado, né? Para eu ir me distanciando da rosa.
e conforme eu vou me distanciando da rosa, ele tem que ficar mais suave. Então eu pego ali um pouquinho mais do diluente, bato aqui no pratinho, venho aqui, olha, movimento circular sem pressão na mão. E vou espalhando. Aí acontece aquilo que eu falei, ele vai terminar um azul mais suave. Ó, um pouquinho mais o diluente, bate no pratinho para o produto entrar na cerda do pincel. Venho aqui, agora eu não ponho com o diluente aqui onde eu quero que fique escuro, senão vai ficar uma mancha clara lá. Eu venho aqui, ó, sem pressão na mão, sempre sem pressão na mão. E faço um movimento circular, principalmente aqui onde eu terminei com um azul petróleo puro, para não ficar aquele traço, aquela divisão. Então aqui eu vou trabalhar bastante com esse pincel, olha. E vou levando para fora. Vou pegar o pincelzinho menor, vou continuar aqui mais um pedacinho, ó. Vamos fazendo aos poucos, porque se eu aplicar uma quantidade grande de azul petróleo, essa tinta vai secar e eu não vou conseguir depois, mesmo com o diluente, espalhar ela, fazendo com que ela termine suave. Então, faça também aos poucos, pequenos pedaços por vez, porque daí você trabalha sempre com a tinta úmida no tecido e não corre o risco de manchar. Olha, aqui eu vou pegar o pincelzinho 421.0 para eu encostar bem aqui na rosa. O de cabo amarelo, ele tem as cerdas mais duras, né? E às vezes eu posso correr o risco aqui de borrar aqui a minha pétala. Então eu venho aqui, ó, com muito cuidadinho, mas você aí faça o sombreado primeiro para você não correr esse risco de borrar sua rosa. Agora sim eu vou voltar naquele pequeno que eu tava, tamanho 2, ó, vou espalhar, fazendo um movimento circular, e agora sim eu venho com um pincel maior, mais macio, venho no diluente, e venho aqui, olha, bem onde eu terminei de passar o azul petróleo e não aqui, onde o azul petróleo tem que ficar escuro. Então eu venho aqui, passo o diluente e faço um movimento circular. De novo, ó. Só diluente, bate no pratinho e vai levando só o restinho da tinta azul petróleo junto com o diluente. Olha como que ele termina suave. Se eu fizer de preto, isso aqui vai ficar acinzentado. Então, eu prefiro colorido, um azul, um verde pântano, violeta, né? Eu gosto mais colorido assim. Se você gostar do preto, faça o preto, tá? E agora aqui o trabalho é só mexer aqui, ó, para tirar aquela marca, né? Que ficou claro aqui e escuro aqui, e fica uma marca. Então você vem
bem aqui nessa divisa, né, nesse traço, e faz o movimento, ó. Aí ele fica um degradê, começa escuro e termina suave. Posso alongar um pouquinho mais aqui? Pode. Então você venha com diluente. Olha, eu não peguei mais tinta, não peguei mais azul petróleo, só diluente. Mas o meu pincel, de eu passar aqui, ó, quando eu passo aqui, ele tá meio azuladinho. Então eu peguei o diluente, bato aqui no pratinho, venho aqui, ó, agora aqui na parte mais clarinha. Eu já não venho mais com ele aqui onde tá escurão, eu venho aqui onde tá mais clarinho, ó, e faço um movimento circular. Mais diluente, bate no pratinho. E vai levando. Ó, mais diluente, bate no pratinho. E vai levando para fora, sempre colocando, cada vez que eu colocar o diluente, eu coloco mais para fora, né? Eu não coloco onde está escuro. E aí, o comprimento do sombreado você define, né? Se você quer mais ainda, mais alongado aqui para fora, então você vem com um pouquinho mais do azul petróleo, um pouquinho mais para fora e vai alongando, mas ele tem que terminar mais suave. Vai ser mais longo, mas mesmo assim ele tem que terminar assim suave, tá bem? Aqui é uma parte que agora vai secar, porque eu vou dar a volta na rosa e até ele chegar aqui novamente, essa parte já secou. Então aqui eu venho aqui, olha, eu não deixo um traço aqui, eu venho aqui e espalho essa tinta que tá aqui, para a hora que eu chegar aqui e encontrar, não ficar marcado. Então eu venho aqui, ó, dou uma espalhada, não precisa pôr nada, não precisa pôr diluente, não precisa pôr tinta, nada. Somente dar uma espalhada aqui, para depois a junção ficar mais fácil, bem? E olha que bonito que ficou, né? Terminou bem suavezinho. Então aqui, olha, é só continuar. Eu vou fazer mais um pedacinho aqui para você ver. Então eu venho aqui, ó, com um azul petróleo no cantinho, né, bem rente à pétala. Deixa eu só arrumar aqui, puxar aqui um pouquinho. Olha, aqui já dá para ter uma noção, né, do que eu venho falando desde o começo desse vídeo. Veja que aqui dá a impressão que ela já está mais alta. Dá a impressão que se eu colocar o pincel aqui, assim, o pincel entra embaixo dela. Parece que ela está mais alta que o tecido, né? E aqui, onde não tem o sombreado azul petróleo, parece que ela está assentada no pano. Você não está tendo essa noção? Olha que interessante. Então é disso que eu estou falando para você. E se eu usar uma cor mais clara aqui, então eu não consigo dar esse efeito desejado, né? Então, como a flor está clara, o tecido está claro, mas se eu usar uma cor clara para o sombreado, vai ficar a mesma coisa, né? Não vai dar essa profundidade, né, que eu consegui fazer com a cor escura. Então você só consegue dar esse efeito na sua pintura
efeito de profundidade, né? Aqui, olha, escuro, tá? Não bate luminosidade aqui. Você só consegue isso com cores escuras, como eu falei. E aí a cor que você vai escolher sendo escura, você veja aí que cor que combina com o elemento que você pintou mais claro, que é o elemento que você quer que se projete, né? Como eu falei, várias cores vão te ajudar aqui. Então agora aqui, olha, eu vou continuar, vou fazer mais um pedacinho aqui para você ver. Então eu venho aqui, ó, com o azul petróleo, vou preenchendo aqui. Com muito cuidadinho. Não tem segredo aqui para fazer o sombreadinho, é só ter paciência e ir fazendo de pedaços pequenos, como eu te falei. Ó, aplica a tinta, vou trocar de pincel porque esse daqui é meio molinho, né? Porque ele é de pelo. Eu peguei agora o de cerdas e com ele eu faço um movimento circular, vou pôr mais um pouquinho da tinta. Molha bem o tecido, não adianta pôr pouca tinta, senão a hora que você for lavar sai, tá? Ó, coloco o movimento circular, venho aqui no meu pratinho, ó, pego um pouquinho do diluente, bato aqui no pratinho e espalho. E agora eu vou fazer isso com o pincel maior, ó, pincel 10. Pego o diluente, bato no pratinho, não venho aqui onde está o azul petróleo, venho um pouquinho mais para cima, no caso aqui mais para baixo, né? E faço aqui o movimento espalhando essa tinta, um pouquinho mais do diluente. Sem pressão na mão. E vou dando, além da profundidade, do escuro, vou dando cor ao trabalho, né? Vai aparecendo essa cor azul claro, né, ao trabalho. Então, ó, mais diluente. E agora é só espalhar. Une aqui com o pedacinho que a gente já fez anteriormente. E aqui, olha, eu acho que ficou muito marcado, então eu venho aqui somente em cima da marca, né? E faço um movimento com o pincel, seja movimento circular ou seja movimento de vai e vem. Se o espaço é pequeno, porque se eu for fazer movimento circular grande aqui, vai manchar minha rosa, porque ela já está pronta. Então, eu venho aqui, ó, no vai e vem mesmo, ó. E o diluente também me ajuda. Aí, quando eu molho aqui com o diluente, e ele pega o azul petróleo e traz aqui para fora, eu faço com que o tecido absorva esse diluente e esse diluente, ele agarra a cor azul. Olha, e a cor azul tinge o diluente. Então aqui nessa parte do tecido fica bem molhadinho e colorido. Se eu for fazer isso somente com a tinta e for terminar suave, a trama do tecido não vai absorver essa tinta, vai ficar apenas superficial a tinta. E quando eu for lavar o tecido, essa tinta vai sair manchando, ficando manchas, né? Onde vai saindo vai ficando manchas. E o diluente me ajuda a espalhar, ajuda a molhar o tecido, ajuda a tinta a ficar suave e penetra bem na trama do tecido e não vai sair. Por isso que a gente usa
ou o diluente ou o clareador para fazer esse trabalho de suavizar a tinta, né? Então, agora é só mexer aqui na emenda da tinta. E ficou colorido e terminou suave. Aqui eu só fiz a rosa para dar um exemplo para você, né? Olha, mas você pode ter folhas, pode ter outros elementos, mas você usa a mesma tinta escura, mesmo se tiver folhas, para dar a mesma profundidade aí, tá bem? Agora eu vou fazer isso que eu fiz ao redor da rosa todinha, não vou fazer nada mais de diferente que isso que eu mostrei para você, tá? Então eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, vou terminar esse trabalho aqui e volto depois terminando aqui, tá? Eu já dei a volta na rosa com sombreado, agora eu vou emendar aqui, né? Onde eu comecei ali. Então, eu venho aqui com o azul petróleo
Coloco, aplico aqui ao redor da pétala. Venho aqui um pouquinho, olha. Entro aqui, né, onde eu já tinha feito. Espalho um pouco. Aqui eu tenho que tomar cuidado Deixa eu pegar aqui o pincelzinho. Para essa parte não descer além dessa. Essa daqui parou mais ou menos aqui, então essa daqui eu também tenho que parar mais ou menos aqui, tá? Então, vai devagar com o azul aqui, para não passar esse espaço. Lembra que aqui eu só dei uma espalhadinha na tinta? Então, eu venho aqui, ó. Primeiro com o azul petróleo puro. Agora eu pego aqui um pouquinho do diluente, bato no pratinho. Um pouquinho mais. E vou espalhando. Agora eu venho com um pincel maior, pego um pouquinho do diluente, coloco aqui, né, mais para baixo aqui, ó. E agora eu só vou espalhar esse azul, fazendo com que ele fique da mesma altura que esse tá, ó. Que eles terminem aqui iguais. Eu pego o diluente, aplico aqui. Vai observando do outro lado. Falta um pouquinho de tinta aqui, ó. Então eu venho, ó, bem pouquinho, bato aqui no pratinho, não vou com a tinta pura. Só aplico, já tá molhado ali com o diluente, né? Só aplico aqui. E vou espalhando com a ajuda do diluente, para que ela fique suave. Se a gente observar, aqui tem mais tinta escura, né? Tá um pouquinho mais larga que aqui. Então, eu pego o pincelzinho menor, pego um pouquinho do azul petróleo, aplico aqui um pouquinho, ó, sem apertar o pincel, e dou uma puxadinha para baixo. Sem apertar o pincel, ó. Já ficou mais larguinho, né? E com esse aqui agora, só que se eu passar esse pincel grande ali em cima, eu vou tirar aquele azul que eu acabei de colocar. Então, eu pego aqui só um pouquinho na pontinha do pincel, bato ali, ó. Tirei o excesso no paninho. E sem apertar o pincel, eu venho só até ali, porque se eu puxar aqui, isso aqui vai ficar muito azul. Agora, eu lavo o pincel, enxugo bem, e agora eu vou espalhar esse pouquinho de tinta aqui que eu coloquei aí, o que eu acabei de colocar. Faz o vai e vem, com o pincel bem em cima da marca. Agora sim eu posso apertar o pincel. Sempre fazendo movimento, e o importante é você comece, vá fazendo de pedacinhos, mas não pare e vá fazer outra coisa. Termine o seu sombreado, porque senão, por exemplo, se você parar aqui, você vai lavar a louça, vai fazer alguma coisa, a hora que você voltar não vai fazer a junção legal das tintas,
porque a tinta daqui já secou e agora aqui você vai continuar. Então procura fazer, tira um tempinho e faça o seu sombreado, tá? Então, como eu falei, né, a tinta escura vai me dar esse efeito, mas nada impede de você colocar aqui mais para cá um azul mais claro, mas aqui no fundo você coloque um azul mais escuro, né? Ou faça assim, só com o azul e o diluente eu consegui esse efeito aqui de escuro e de claro. Olha, um pouquinho mais de diluente aqui, só diluente. Meu pincel tá limpo, não tem mais azul no meu pincel, ele tá limpinho, ó. Então aqui agora eu só vou esfregando aqui o diluente, olha. Um pouquinho mais. Aqui ficou uma manchinha, ó. Você vem com o diluente em cima da manchinha, ó, bem pequenininha, né? Bem clarinha. Vamos lá, faz movimento. Olha lá, sumiu praticamente a mancha. E assim você vai espalhando. Deixa eu tirar o pires daqui e a tinta para você ver como ficou. Que linda, né? Então era isso que eu queria mostrar para você. Se você observar aqui, olha, imagine que tem uma formiguinha aqui, uma formiguinha que vai andando. Se ela continuar andando, a impressão que dá é que ela vai entrar embaixo da rosa, não é? Porque dá a impressão que a rosa está mais alta que o tecido. Então, esse é o efeito que eu queria ensinar para você. Olha como a rosa se destacou agora. Então, capriche nos seus sombreados e uma coisa importante. Treine sombreado. Sombreado é uma questão de treino, para você ir pegando habilidade na pressão da mão, né? Na quantidade de tinta. Tudo é treino, tá bem? Treine que você vai ficar craque no sombreado. E veja a diferença da nossa rosa nessa primeira foto, sem sombreado. Só de bater o olho dá para ver que falta algo. E agora, na segunda foto, já com o sombreado, como ela se destaca, né? Com a cor escura ao redor dela, fazendo com que ela salte para cima. Minha flor, eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva aqui no meu canal. Comenta aqui embaixo se você gostou, se te ajudou e comenta também quais as suas dúvidas sobre pintura. E eu fico por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Até breve.